Em pedagogia, existe uma parte da pedagogia chamada heurística. Heurística é o método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer ensinar. Ou seja, o próprio aluno vai descobrindo o processo e quando você descobre aquilo, meu amigo, acabou, ninguém tira aquilo de você mais. Eu digo para o aluno o seguinte: se você entender claramente o que o professor está ensinando na aula, você não precisa estudar em casa, você já tem o material pronto. Como que eu vou, o que eu tenho que fazer? Eu vou anotar palavras? Eu vou anotar números? Não, você não vai anotar nem palavras, nem números, você vai anotar ideias. Então você tem que colocar um disco quebrado na sua cabeça quando você está assistindo a aula, e esse disco quebrado só diz uma coisa: o que ele ou ela quer que eu aprenda desse assunto. O que ele ou ela, professor, professora, quer que eu aprenda desse assunto. Esse disco quebrado vai ficar rodando durante todo o período da aula que você está assistindo. E você vai anotar não mais palavras ou números. Você vai passar a adotar ideias. Esse aqui é o grande segredo. Quando nós somos crianças, nós não temos nenhum medo de errar. Eu estou cansado de ver casais que vão com os filhos passar 1, 2, 3 anos fora, vão para os Estados Unidos, por exemplo. As crianças voltam falando inglês e o pai e a mãe não voltam falando inglês tão bem quanto as crianças. Porque o pai e a mãe ficam naquele negócio: bom, quando eu estiver falando bem, aí eu vou falar. Só que para falar bem tem que praticar. Como a criança não tem essa dificuldade, ela não tem esse problema, o que acontece? Ela fala. Porque o erro é parte integrante do processo de aprendizado. O erro, quando bem interpretado, é altamente pedagógico. Quando tudo dá certo, você não aprende nada. Agora, quando dá errado, você pode aprender com erro. Então, a primeira sugestão que eu tenho para você: erre, porque é errando que você aprende. Se você fica com muito medo de errar, o que acontece? Você não aprende nada. Existem pessoas que se fecham totalmente. Elas acham que já passou o tempo de escola, que agora não precisa aprender mais nada, que o que ela aprendeu é o suficiente para o resto da vida, o que não é verdade. Como o conhecimento dobra a cada 12 meses, aquilo que você aprendeu provavelmente vai servir muito pouco, porque muita coisa vai modificar. O mundo hoje não é mais de quem sabe, o mundo hoje é de quem aprende, porque quem sabe pode saber coisas que são obsoletas, que não servem mais. Muitas vezes o que atrapalha a gente não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe e que não funciona mais. E a gente aprende com o quê? A gente aprende com o cérebro. Então, se você me permite, eu vou ter uma conversa com você agora sobre a estrutura cerebral, sobre a anatomia e sobre a fisiologia cerebral. Nós temos, na realidade, dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, melhor dizendo, 3 cérebros. Nós temos o cérebro reptiliano porque nós herdamos dos répteis. Temos o cérebro neomamífero, que herdamos dos mamíferos. E temos a neocórtex, que é a parte característica dos primatas superiores, dos animais superiores, como faz parte o homem. O cérebro reptiliano é o cérebro que dá inteligência física, é o seu coração bater, é o seu pulmão respirar, isso faz parte do cérebro reptiliano, é a temperatura do seu corpo, tudo isso é cuidado pelo cérebro, é o cérebro físico. Já o cérebro emocional, também conhecido com o nome de sistema límbico, ele cuida das suas emoções. E finalmente o neocórtex cuida da parte da cognição, cuida da parte cognitiva dos primatas superiores, que é o homem. Então nós temos um domínio sobre os outros dois, teoricamente, porque muitas vezes o cérebro emocional toma conta. É aquele indivíduo tranquilo, que não reage a nada, e de repente num trânsito, num dia de movimento, num engarrafamento, ele sai do carro dele e mata alguém. Aí ele teve o que se chama um sequestro amigdaliano. Ou seja, a amígdala dele, a amígdala cerebral, não é a amígdala da garganta não, a amígdala cerebral, que é parte desse sistema emocional, tomou conta. É importante você entender isso, porque a parte emocional do cérebro, ela interfere na parte cognitiva. Ou seja, para nós pensarmos bem, nós precisamos da parte cognitiva em si e da parte emocional. Nós precisamos dos dois componentes para fazer o pensamento. Antes a gente pensava que uma coisa era separada da outra. Hoje nós sabemos que não. O cérebro reptiliano nós herdamos
dos répteis. O réptil não tem emoção. Se você tiver um jacaré ou uma serpente como animal de estimação, se você ficar 15 dias fora de casa, ela não vai ficar com saudades. Você não vai chegar e ela vai banar o rabinho como o seu cachorro faz. O seu cachorro não. Se você tem um cachorro, ele já tem uma estrutura límbica. Esse vai sentir saudades. Esse vai ficar alegre na hora que você chega. E o neocórtex, teoricamente, é para controlar tudo isso aí. Teoricamente, para controlar. Às vezes não controla. Esse neocórtex, ele se divide em dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, que é lógico, que é matemático, que é verbal, que é digital, e o hemisfério direito, que é analógico, que é visual, que é intuitivo. É mais ou menos assim, um passarinho para voar precisa de duas asas. Uma parte é racional, a outra parte é emocional. Fizeram estudos em 1940 e pouco, até o Roger Spear, que fez o estudo, ganhou o prêmio Nobel de Medicina, mostrando que se você seccionar uma estrutura chamada corpo caloso, que separa o hemisfério esquerdo do direito, você vê que eles têm essas funções totalmente diferentes. E quando cerrado, quando cortado o corpo caloso, eles começam a trabalhar de uma forma independente e às vezes muito problemática. Alguns dos pacientes comissurotomizados, chamava-se comissurotomia essa cirurgia, um deles não conseguia sair de casa. Ele abotoava a camisa com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda, abotoava com a mão direita, desabotoava com a mão esquerda. Porque um cérebro não coordenava com o outro. No cérebro está armazenada a nossa inteligência, que nos diferencia dos outros animais. O que é inteligência? Eu estou perguntando para você agora. O que você acha que é inteligência? Qual seria a sua definição de inteligência? Deixa eu lhe dar uma definição de trabalho. Inteligência é a habilidade em fazer distinções, fazendo visível o invisível e com isso podendo intervir. Se alguém estiver envenenando a minha água com arsênico e eu não sei, eu vou continuar tomando a água e posso morrer envenenado. Eu só vou parar de tomar a água se eu estiver consciente de que eu estou sendo envenenado. Ou seja, na hora que eu fiz a distinção que eu estava sendo envenenado, que eu parei de beber água. Aquele que pode ver o invisível pode fazer o impossível. O que eu quero dizer com isso? Se eu consigo ver algo que você não consegue, eu consigo fazer algo que você não consegue. Dá uma olhada nessa imagem que está aí na tela. O que é isso aí? Se você nunca leu um livro meu, se você não leu o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, provavelmente você está vendo aí borrões de tinta. Eu vou dizer para você, tem mais que borrões de tinta aí. Aí tem uma vaca, aliás, uma novilha Nelore. Olha aí para você ver. Agora você viu, né? Sabe por que você viu? Porque eu lhe dei o referencial. Você está vendo as orelhas, os olhos, o focinho. Está aí a vaca. Agora que você viu, agora que você tem o referencial, agora eu posso tirar o referencial daí, eu vou tirar, continue olhando para os olhos da vaca. Olha que interessante. Agora você consegue ver a vaca. Por que você consegue ver? Porque eu lhe dei um modelo antes de você olhar para a figura. Aí você olhou, você teve o referencial, e aí depois que você teve o referencial, você consegue ver, independente do referencial. Ou seja, você ficou mais inteligente para ver essa figura. Você agora vai ver coisa que outros que não estão treinados não são capazes de ver. Howard Gardner, o professor de Harvard, que está lá há muitos anos, desenvolveu o conceito das inteligências múltiplas. Ele começou dizendo que havia pelo menos 7 inteligências, hoje ele já chega a 9. Eu quero discutir com você aqui as 7 inteligências iniciais de Howard Gardner. A primeira inteligência é a inteligência lógico-matemática, que em geral os homens têm um pouco mais desenvolvido que as mulheres. Você deve conhecer vários matemáticos famosos. Me cita algumas matemáticas famosas. Provavelmente você teria dificuldade, não é verdade? Em geral, os homens são mais racionais do que as mulheres. Até as mulheres reclamam. Meu marido é racional demais. Exatamente isso. Eu tive a oportunidade de escrever um livro, Como Passar no Vestibular. Esse livro eu estudei 18 jovens que tiraram o primeiro lugar no vestibular em diferentes capitais do Brasil. Eu estudei esses jovens e mostrei
como é que eles faziam para tirar primeiro lugar no vestibular. Você imagina que em 40 mil candidatos, uma pessoa tira o primeiro lugar. Essa pessoa, ela tem algo diferente. Você tem que analisar o que ela tem de especial, porque ela tem algo diferente. Então vamos analisar o que é. Existem várias características que eu vou ter a oportunidade de discutir com você aqui durante essa apresentação. Mas uma delas é que eles tinham uma inteligência lógico-matemática diferente. Ou seja, a capacidade de raciocínio era diferente.